Olá, eu sou André Pirajá, médico infectologista, e hoje vamos falar sobre Mpox e explicar o que vem a ser emergência global de saúde. O que é a Mpox? A Mpox, antigamente chamada varíola dos primatas, varíola dos macacos, é uma doença que já existe há muitos anos, na África. É causada por um vírus e esse vírus causa uma lesão na pele, muito semelhante com a do herpes. Ultimamente, na República do Congo, ocorreu uma variante chamada Clade 1, que tem ocasionado doença mais agressiva, com lesões de peles e aumentando assim a mortalidade da doença. Quais os riscos para a saúde? A Mpox é uma doença transmitida predominantemente pela transmissão sexual, mas observe que tem ocorrido na República Democrática do Congo e com essa nova variante, ela pode ocorrer através de transmissão de salivas, contato próximo, em ambientes fechados. Assim, a sua disseminação é extremamente alta e já tem casos fora da África, como ocorreu até óbitos na Suécia. Então, é muito importante que se você tiver alguma lesão sugestiva, que tenha dores pelo corpo, febre, mal-estar, coceira, você venha a ser investigado, procurando sim um médico, de preferência um infectologista, para avaliar o seu risco e ter o diagnóstico da doença adequada. Essa emergência global é uma pandemia? Não é uma pandemia. Precisamos definir algumas coisas. Epidemia é quando temos uma doença localizada em alguma região específica. Pandemia é quando é uma doença que está disseminada por todo o mundo e o mundo inteiro está em risco, como ocorreu há alguns anos atrás na pandemia do Covid. A emergência global de saúde, decretada pela OMS, Organização Mundial da Saúde, recentemente para a Mpox, é para tomarmos medidas sanitárias de controle da doença, a fim de que ela não se espalhe pelo mundo, tornando-se uma pandemia. Qual o risco para o Brasil? Veja bem, nós tivemos surtos de Mpox em 2022, 2023 no Brasil, com 700 casos e aproximadamente 16 óbitos. Essa variante nova, a Clade 1, ainda não chegou na nossa região, no nosso país. Porém, no mundo extremamente globalizado, é importante estarmos atentos para que ela não chegue e venha ocasionar danos à nossa população. Como se proteger da doença? A proteção do Mpox ela deve ser feita de forma individual. Observe que não é uma doença predominantemente por infecção sexual, mas sim também por transmissibilidade de via aérea, contato. Então, se a pessoa tiver alguma suspeita, é muito importante respeitar o tempo de isolamento, que em média é em torno de 21 dias ou até todas as lesões formarem crostras. É muito importante as vacinas, e essas vacinas, infelizmente, não estão disponíveis. Por isso, é a grande crítica para a proteção do Mpox. E a segunda coisa, talvez a mais importante, que a indústria farmacêutica, ela sim incentive a produção de antivirais para o tratamento do Mpox. Eles já existem e não é em larga escala, mas são indicados em casos específicos de doentes, não para todas as pessoas. De uma forma geral, a Mpox e o tratamento são sintomáticos. Então, é muito importante que saibamos os sintomas da doença. Se você tiver lesão de pele semelhante à do herpes, ou se você tiver com dor, febre e essas lesões estiverem durando um pouco mais, que você procure avaliação médica especializada. O mais importante é não gerar pânico. É a grande pergunta que fica no final, se a Mpox poderia ter um episódio pandêmico como o do Covid, acho que pouco provável, mas é muito importante que é uma doença que vai incomodar se não houver um tratamento e uma prevenção adequada. Eu sou André Pirajá, médico infectologista, falando sobre Mpox.